Talvez você ache que O Segredo dos Lobos seja apenas um livro, mas, na verdade, o que está diante de você é um manual de influência psicológica disfarçado de história de vendas. O nome é Os Segredos do Lobo, de Jordan Belfort. E por trás do marketing chamativo, existe um sistema estruturado que revela algo muito mais profundo do que técnicas de vendas. Ele revela como a mente humana toma decisões. E quando você entende isso, você deixa de apenas vender produtos. Você passa a vender ideias, decisões, mudanças. E, principalmente, você passa a vender a si mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que ninguém compra lógica. As pessoas compram certeza. Essa é a base do método de Belfort. O chamado sistema de linha reta não é sobre pressionar alguém até que ela diga sim. É sobre conduzir a percepção da pessoa até um ponto onde dizer sim parece a decisão mais lógica e confortável do mundo. Pense nisso como um trilho de trem. Você não empurra o vagão para qualquer direção. Você coloca ele nos trilhos certos e ele simplesmente segue o caminho. Na prática, isso significa que toda venda é uma transferência de certeza. Se você está inseguro, hesitante, confuso, o outro sente. O cérebro humano detecta microsinais de dúvida, tom de voz, ritmo de fala, pausas. E quando ele percebe incerteza, ativa o mecanismo de defesa. Porque comprar é assumir risco, e ninguém assume risco guiado por alguém que parece perdido. Agora pense na sua vida além das vendas. Quando você apresenta uma ideia no trabalho, quando negocia um aumento, quando tenta convencer alguém a confiar em você, o processo é o mesmo. A pergunta invisível na mente da outra pessoa é sempre: posso confiar nessa decisão? Se você não transmite certeza, você perde antes mesmo de começar. O método do lobo ensina que existem 3 certezas que precisam ser construídas simultaneamente. Certeza no produto, certeza na empresa, certeza em você. Se qualquer uma dessas 3 falhar, a venda quebra. Isso é aplicável em qualquer contexto. Se você quer fechar um contrato, mas não acredita profundamente no que está oferecendo, sua comunicação perde força. Se você não acredita em si mesmo, sua linguagem corporal trai você. Se o ambiente ou reputação ao redor gera desconfiança, a decisão trava. Imagine um tripé. Se uma perna é fraca, ele cai. Simples assim. Mas o ponto mais poderoso do livro não é a técnica, é a estrutura mental por trás dela. Belfort deixa claro que vender é um processo lógico que acontece dentro de um campo emocional. A decisão é emocional. A justificativa é lógica. Isso significa que primeiro você gera desejo, depois fornece razões. Quem tenta inverter essa ordem falha. Pessoas não compram porque entenderam tudo. Elas compram porque sentiram algo. Depois, racionalizam para se sentirem inteligentes. Observe isso no seu dia a dia. Quando alguém troca de celular, ela fala sobre câmera, memória, desempenho. Mas a decisão foi tomada no momento em que ela imaginou como seria usar aquele aparelho. A lógica veio depois para justificar. Então, como aplicar isso na prática? Primeiro, você precisa dominar seu estado emocional. O sistema de linha reta exige energia, controle de tom, leitura de microsinais. Se você está emocionalmente fraco, ansioso, carente de aprovação, você perde poder de condução. Vendas são liderança momentânea, e liderança exige estabilidade interna. Isso muda comportamento, porque te obriga a desenvolver autocontrole. Não é sobre decorar script, é sobre dominar seu estado mental. Antes de qualquer interação importante, você precisa ajustar sua postura, respiração, intenção. Você precisa entrar na conversa como alguém que está ajudando, não implorando. Outro ponto central é o controle da conversa. A maioria das pessoas conversa em círculos. Elas permitem desvios, perdem foco, entram em detalhes irrelevantes. Belfort ensina que você deve sempre trazer a conversa de volta à linha reta. Pergunta, resposta, avanço. Pergunta, resposta, avanço. Sem perder direção. Isso exige escuta ativa e intenção clara. Se você aplicar isso em reuniões, por exemplo,
perceberá uma mudança radical. Em vez de debates dispersos, você conduz para decisões. Em vez de conversas vagas, você direciona para a conclusão. Você se torna alguém que move a situação para frente. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. O sistema de linha reta também revela como você mesmo é influenciado. Quando você entende como alguém pode conduzir sua percepção, você passa a perceber quando estão fazendo isso com você. Você deixa de ser manipulado com facilidade. Você começa a questionar: estou decidindo porque faz sentido ou porque fui emocionalmente conduzido? Essa consciência muda completamente sua relação com consumo, com mídia, com negociações. Existe também a questão da objeção. A maioria das pessoas teme objeções porque interpreta como rejeição. Belfort ensina que objeção é pedido de mais certeza. Quando alguém diz "preciso pensar", raramente significa não. Significa que uma das 3 certezas ainda não está forte o suficiente. Isso muda seu comportamento. Em vez de recuar, você investiga. Em vez de pressionar, você esclarece. Na prática, isso significa fazer perguntas inteligentes. Descobrir o que realmente está impedindo a decisão. Muitas vezes não é o preço, é medo, é dúvida, é falta de confiança. E quando você trata a causa real, a objeção desaparece. Agora pense no impacto disso na sua vida pessoal. Quantas vezes você interpreta silêncio como rejeição? Quantas vezes você desiste cedo demais? Quando você entende que resistência geralmente é insegurança, você aprende a responder com estratégia, não com emoção. O livro também revela algo brutal. A habilidade de vender é a habilidade de controlar sua própria narrativa interna. Porque antes de convencer o outro, você precisa convencer a si mesmo. Se você acredita que seu produto é mediano, que seu serviço não é tão bom, que você não é tão capaz, sua performance cai. O mundo responde à sua autoimagem. Isso muda resultados porque muda postura. Pessoas que acreditam profundamente no que fazem, agem diferente, falam diferente, persistem mais, não desmoronam diante do primeiro não. Mas existe um alerta importante. O conhecimento de persuasão é uma faca de 2 gumes. Ele pode ser usado para criar valor ou para enganar. E aqui entra a maturidade. Se você usa técnicas para vender algo que não entrega resultado, você até fecha vendas no curto prazo, mas destrói reputação no longo prazo. E reputação é capital invisível. A aplicação correta é alinhar persuasão com integridade. Quando você realmente acredita que está ajudando alguém a tomar uma boa decisão, sua energia muda. Sua comunicação ganha autenticidade, e isso é percebido. No fundo, os segredos do lobo não é apenas sobre vendas. É sobre influência, controle emocional, direção estratégica de conversas e construção de certeza. É sobre entender que resultados não acontecem por acaso. Eles são conduzidos. Se você aplicar esses princípios, começará a perceber mudanças sutis e poderosas, mais clareza ao falar, mais objetividade ao negociar, mais consciência ao decidir. Você deixa de ser reativo, você passa a ser estratégico. E quando você se torna estratégico, sua vida começa a sair do modo aleatório. Porque vender não é convencer alguém a comprar, é conduzir alguém a decidir. E quem aprende a conduzir decisões, aprende a conduzir resultados. Existe um momento crítico em qualquer interação persuasiva que separa amadores de profissionais. É o momento da qualificação. A maioria das pessoas tenta vender para qualquer um. Isso é desperdício de energia. O sistema de linha reta ensina que você nunca deve investir energia emocional em quem não tem perfil para decidir. Isso não é arrogância, é estratégia. Na prática, isso significa que antes de aprofundar a conversa, você identifica 3 coisas: capacidade financeira, poder de decisão e real necessidade. Se uma dessas 3 não existe, você está falando com a pessoa errada ou no momento errado, e insistir nisso cria frustração e desgaste. Observe como isso muda sua postura. Em vez de implorar por atenção, você começa a selecionar. Você passa a decidir com quem vale a pena conversar.
Isso altera completamente sua autoimagem. Você sai da posição de quem precisa vender e vai para a posição de quem oferece uma oportunidade. Essa mudança interna é invisível, mas poderosa. Pessoas sentem quando você precisa delas, e também sentem quando você não depende da decisão delas para sobreviver. A primeira gera desvalorização, a segunda gera respeito. Outro ponto central do método é o controle do tom de voz. Belfort fala sobre a importância da tonalidade com a mesma seriedade que fala sobre roteiro. Porque palavras representam uma parte pequena da comunicação. O que realmente transmite confiança é o tom. Um tom levemente descendente transmite certeza. Um tom ascendente transmite dúvida. Pequenas variações alteram completamente a percepção. Isso significa que persuasão é fisiologia aplicada. Respiração controlada gera voz estável. Postura ereta abre o tórax e amplia a projeção vocal. Ritmo adequado evita a ansiedade perceptível. Você começa a perceber que sua comunicação não é apenas mental, é corporal. Aplicando isso na prática, antes de qualquer conversa importante, ajuste sua respiração. Inspire profundamente, solte devagar, estabilize seu ritmo cardíaco. Fale ligeiramente mais devagar do que o normal. Isso transmite domínio. Pessoas associam calma com controle. Agora vamos para um ponto ainda mais profundo: a antecipação de objeções. Amadores reagem a objeções. Profissionais as neutralizam antes que apareçam. Isso acontece quando você compreende quais são os medos invisíveis mais comuns. Medo de perder dinheiro, medo de errar, medo de ser enganado, medo de parecer impulsivo. Se você aborda esses medos antes que sejam verbalizados, você remove resistência silenciosa. Por exemplo, se você está oferecendo um serviço, pode dizer algo como: a maioria das pessoas inicialmente fica receosa porque já teve experiências ruins no passado. Ao fazer isso, você valida o medo e cria conexão. A resistência diminui. Isso funciona porque o cérebro humano busca segurança emocional. Quando alguém sente que você entende suas preocupações, a barreira baixa. Existe também a técnica de looping, que muitos ignoram por não entenderem sua profundidade. Looping não é repetir argumentos. É fazer perguntas estratégicas que levam a pessoa a reafirmar seus próprios motivos. Quando a decisão parte dela, o compromisso é maior. Imagine que alguém diga que quer aumentar renda. Em vez de explicar por que seu produto ajuda nisso, você pergunta: o que mudaria na sua vida se sua renda aumentasse nos próximos 6 meses? A pessoa começa a visualizar. Visualização gera emoção, emoção gera decisão. Perceba o poder disso. Você não está empurrando. Está conduzindo a própria mente da pessoa a construir o cenário desejado. Quando ela verbaliza o benefício, o comprometimento psicológico aumenta. Esse princípio pode ser usado em qualquer área. Se você quer melhorar sua própria disciplina, por exemplo, faça perguntas a si mesmo. Como minha vida estará daqui a 1 ano se eu mantiver esse comportamento? Seu cérebro responde com imagens, e imagens moldam ação. Outro ensinamento brutal é sobre a importância do início da conversa. Os primeiros segundos determinam o restante. Isso porque o cérebro forma julgamentos rápidos. Se você começa inseguro tentando se justificar, você já perdeu posição. Se começa direto, com energia e clareza, estabelece autoridade. Na prática, isso significa eliminar introduções fracas. Nada de pedir desculpa por estar ligando. Nada de rodeios. Seja claro sobre o propósito da conversa desde o início. Objetividade transmite profissionalismo. Mas aqui está algo que vai além do livro. A habilidade de vender depende da sua tolerância à rejeição. Belfort construiu impérios porque não colapsava emocionalmente diante de um não. A maioria das pessoas internaliza a rejeição como julgamento pessoal, e isso destrói performance. Você precisa reprogramar isso. Um não raramente é sobre você. É sobre momento, contexto ou prioridade. Quando você separa identidade de resultado, ganha liberdade emocional. E liberdade emocional aumenta a consistência.
Consistência é o verdadeiro diferencial. Não é talento, não é carisma natural. É repetição disciplinada do processo correto. O sistema de linha reta é um processo, e processos vencem improviso no longo prazo. Agora pense em como isso altera seus resultados financeiros. Se você melhora sua capacidade de conduzir decisões em 20%, sua renda pode dobrar, porque vendas estão diretamente ligadas à receita. E mesmo que você não trabalhe formalmente com vendas, você vende ideias o tempo inteiro. Você vende sua competência em entrevistas, vende sua visão em reuniões, vende seu valor em negociações salariais. Quem não domina a persuasão aceita o que oferecem. Quem domina, constrói o que quer. Existe também o conceito de urgência ética. Muitas pessoas evitam criar urgência por medo de parecer manipuladoras. Mas urgência não é pressão. É consciência de oportunidade. Se uma decisão traz benefício real, adiar significa manter o problema. Mostrar isso é responsabilidade. Por exemplo, se alguém quer melhorar saúde, mas sempre adia, cada mês de procrastinação mantém o risco. Trazer essa realidade à tona pode ser desconfortável, mas é honesto. Persuasão madura não é manipulação. É clareza aplicada com intenção estratégica. Ao absorver tudo isso, você começa a perceber que o verdadeiro produto do livro não é um script, é um modelo mental. Um modelo que ensina como direcionar atenção, emoção e lógica em sequência correta. E quando você domina essa sequência, algo muda dentro de você. Você para de esperar que as coisas aconteçam. Você passa a conduzi-las. Agora você precisa entender o que realmente separa alguém que aprende técnicas de alguém que incorpora a identidade. Porque enquanto você estiver apenas aplicando ferramentas de persuasão, você ainda está em um nível superficial. O verdadeiro salto acontece quando vender deixa de ser uma ação e passa a ser uma extensão natural da sua forma de pensar. Jordan Belfort não construiu resultados apenas porque tinha um roteiro eficiente. Ele construiu porque internalizou um padrão mental inabalável. Ele acreditava que era sua responsabilidade fechar. Isso muda completamente o jogo. Quando você acredita que está ajudando alguém a tomar uma decisão que pode melhorar a vida dela, a hesitação desaparece. Você não está pedindo um favor, está oferecendo direção. Pense na diferença entre um médico que recomenda um tratamento vital e alguém que tenta vender algo em que nem ele acredita totalmente. A energia é diferente, a convicção é diferente, a postura é diferente. E o cérebro humano percebe essa diferença em milissegundos. Aqui entra um princípio psicológico profundo: congruência. Quando pensamento, emoção e comunicação estão alinhados, você se torna magnético. Quando há desalinhamento, surge ruído, e ruído gera desconfiança. Isso significa que antes de tentar convencer qualquer pessoa, você precisa eliminar suas próprias dúvidas internas. Se você vende um serviço, use seu próprio serviço. Se você promove uma filosofia, viva essa filosofia. Se você quer vender disciplina, seja disciplinado. Porque incoerência destrói autoridade invisivelmente. Outro ponto crucial do método é a velocidade de recuperação. Mesmo o melhor vendedor do mundo não fecha todas as tentativas. O diferencial é o tempo que leva para voltar ao estado ideal após um fracasso. A maioria das pessoas precisa de horas ou dias para se recompor emocionalmente depois de uma rejeição. Profissionais levam minutos. Isso é treinável. Como? Separando resultado de identidade. Quando um não acontece, você não interpreta como "eu não sou bom". Você interpreta como "o processo pode ser ajustado". Essa pequena mudança linguística altera completamente sua estabilidade emocional. E estabilidade emocional gera volume de ação. Volume de ação gera estatística favorável. Estatística favorável gera resultado. Existe também algo que poucos percebem ao estudar Os Segredos do Lobo: o poder da repetição estratégica. Belfort treinava scripts até que se tornassem automáticos. Não porque queria soar robótico, mas porque queria liberar energia mental para observar o cliente. Quando você domina o básico, pode focar no detalhe.
Isso se aplica a qualquer habilidade. Se você precisa pensar demais no que vai dizer, você perde capacidade de leitura. Mas quando sua estrutura está internalizada, você começa a perceber microexpressões, hesitações sutis, mudanças de energia. Persuasão avançada é observação calibrada. É perceber quando a pessoa ficou levemente mais interessada. É notar quando o tom dela mudou. É identificar o momento exato de avançar para o fechamento. E aqui está um ponto decisivo. Fechamento não é um evento isolado no final. O fechamento começa no início. Cada pequena confirmação ao longo da conversa é um microcompromisso. Quando alguém concorda com pequenas premissas, cria coerência interna. E o cérebro tende a manter coerência. Se durante a conversa a pessoa concorda que quer melhorar resultados, que está insatisfeita com a situação atual, que vê valor na solução apresentada, o fechamento final se torna apenas consequência lógica. Isso muda sua abordagem. Você deixa de focar apenas no momento final e passa a construir o caminho inteiro. Agora vamos aprofundar ainda mais. Existe uma diferença entre persuadir alguém e influenciar o ambiente. Quando você domina a comunicação, começa a moldar cultura ao seu redor. Sua equipe passa a agir com mais direção. Sua família começa a responder com mais clareza. Seu círculo social percebe liderança. Isso acontece porque comunicação estratégica cria estrutura. Estrutura reduz ambiguidade. Ambiguidade gera inércia. Quando você fala com precisão, você elimina ambiguidade. Outra camada importante é a gestão de expectativas. Muitos fracassos em vendas e negociações acontecem porque expectativas foram infladas. Quando a realidade não corresponde, a confiança quebra. O profissional maduro não promete o impossível. Ele promete o executável e entrega consistentemente. Essa consistência constrói reputação, e reputação reduz resistência futura. Quanto mais confiança acumulada, menos esforço você precisa para persuadir. Perceba o ciclo. Convicção gera clareza. Clareza gera confiança. Confiança gera decisão. Decisão gera resultado. Resultado reforça convicção. Isso é um ciclo de expansão. Mas existe um perigo silencioso aqui. Quando você aprende a influenciar, pode cair na armadilha do ego. Pode começar a usar habilidade para provar poder. E isso destrói tudo. Porque influência verdadeira não é dominação. É direcionamento responsável. Se você usar persuasão para explorar fraquezas alheias, pode ganhar no curto prazo, mas perde capital social no longo prazo. E capital social é multiplicador de oportunidades. Aplicando tudo isso na prática diária, você precisa começar a observar 3 coisas em toda interação. Qual é o objetivo final? Qual é o estado emocional da outra pessoa? E qual é o seu estado interno? Se qualquer um desses 3 estiver desalinhado, ajuste antes de avançar. Antes de uma reunião importante, pergunte-se: qual decisão eu quero que aconteça? O que essa pessoa precisa sentir para decidir? Eu estou emocionalmente estável para conduzir? Essa preparação simples já coloca você acima da maioria. Com o tempo, você perceberá algo transformador. Você começará a pensar em termos de direção, não de reação. Em vez de entrar em conversas, esperando ver o que acontece, você entrará sabendo para onde quer levar. Isso altera completamente sua identidade. Você deixa de ser alguém que responde ao mundo. Você se torna alguém que conduz partes dele, e quando isso acontece, sua confiança deixa de ser frágil. Ela passa a ser construída sobre competência real. Existe um ponto onde a maioria das pessoas para. Elas aprendem técnicas, melhoram um pouco a comunicação, conseguem alguns resultados, e então estabilizam. Não avançam mais. Por quê? Porque ainda estão operando no nível tático, ainda estão focadas no que dizer. Mas o verdadeiro salto acontece quando você começa a dominar o que pensar antes de dizer qualquer coisa. O sistema de linha reta, no nível mais profundo, é um sistema de controle de percepção. E percepção é realidade psicológica. Não importa o que é objetivamente verdadeiro, se a percepção da pessoa não acompanha.
Isso significa que antes de qualquer argumento, você precisa moldar o enquadramento mental da situação. Enquadramento é o contexto invisível que define como algo será interpretado. Imagine duas formas de apresentar a mesma oportunidade. Na primeira, você diz, tenho algo para te oferecer. Na segunda, você diz, quero entender se isso faz sentido para você. A estrutura muda completamente. Na primeira, você se posiciona como alguém pedindo atenção. Na segunda, como alguém avaliando compatibilidade. O poder muda de lado. Essa mudança sutil altera a dinâmica inteira da conversa. E isso não é manipulação. É consciência estratégica de posicionamento. Agora, leve isso para a sua vida. Quantas vezes você entra em situações já se colocando em posição inferior? Pedindo validação? Esperando aceitação? Isso cria uma narrativa interna de escassez. E escassez gera comportamento inseguro. Quando você muda o enquadramento interno para eu estou avaliando se isso faz sentido, sua postura muda automaticamente. Você escuta diferente, fala diferente, decide diferente. Outro elemento profundo é o controle de velocidade emocional. Toda conversa tem um ritmo. Se você acelera demais, gera pressão. Se desacelera demais, gera tédio. O profissional percebe o ritmo da outra pessoa e ajusta. Isso cria sintonia. Sintonia gera confiança. Confiança gera abertura. Mas aqui está o detalhe mais avançado. Você não ajusta para se submeter. Você ajusta para conduzir. Primeiro cria conexão, depois direciona. É como entrar na mesma frequência de rádio antes de transmitir a mensagem. Existe também o princípio da dor atual versus prazer futuro. A maioria das decisões humanas é tomada para evitar dor, não para buscar prazer. Quando alguém diz que quer crescer, geralmente é porque está desconfortável onde está. Se você ignora essa dor e fala apenas sobre benefícios futuros, sua mensagem perde força. Na prática, isso significa aprofundar o entendimento da insatisfação atual. Perguntar o que exatamente está incomodando, o que está custando manter a situação atual. Quando a pessoa verbaliza o custo da inação, a urgência se torna real. Esse princípio é aplicável à sua própria evolução. Enquanto a dor de permanecer igual for menor que o desconforto de mudar, você não muda. Quando você começa a calcular o custo da estagnação, algo interno desperta. Outro ponto essencial é a clareza de próximo passo. Muitas vendas não falham por falta de interesse, mas por falta de direção clara. Se ao final da conversa não está evidente qual é o próximo movimento, a energia se dispersa. Isso serve para qualquer projeto. Sempre termine interações com definição clara de ação. O que acontece agora? Quem faz o quê? Quando? Ambiguidade mata momentum. Agora vamos para uma camada ainda mais estratégica. Belfort falava muito sobre estado de pico. Ele não entrava em uma ligação importante emocionalmente neutro. Ele entrava elevado, energizado, focado. Porque estado emocional é contagioso. Pessoas não apenas escutam suas palavras, elas absorvem sua energia. Se você fala sobre oportunidade com energia morna, a percepção será morna. Se fala com convicção controlada, a percepção se eleva. Mas atenção, energia não é gritar ou exagerar. É intensidade controlada. É presença concentrada. Você pode treinar isso antes de situações importantes. Movimento físico para ativar fisiologia. Visualização do resultado desejado. Relembrar conquistas anteriores para elevar confiança. Isso não é motivação vazia, é engenharia de estado. Outro ensinamento poderoso é a padronização de excelência. Belfort treinava sua equipe para que todos seguissem estrutura clara, porque dependência de talento individual limita crescimento. Processos replicáveis criam escala. Na sua vida, isso significa criar sistemas pessoais. Se você quer melhorar vendas, defina roteiro base. Se quer melhorar produtividade, defina rotina clara. Se quer melhorar saúde, defina protocolo fixo. Sistemas reduzem desgaste mental, reduzem decisões desnecessárias,
liberam energia para a execução. Existe ainda a questão da autorresponsabilidade radical. No livro, apesar de todos os excessos e erros morais da trajetória de Belfort, uma coisa é evidente. Ele nunca atribuía falta de resultado apenas ao mercado. Ele ajustava a abordagem. Essa mentalidade é brutalmente poderosa. Quando algo não funciona, em vez de culpar circunstância, você pergunta: o que posso ajustar no meu processo? Essa postura elimina vitimismo e coloca você no controle. Controle gera poder psicológico. Agora observe o efeito cumulativo de tudo isso. Você aprende a controlar seu estado, a estruturar conversas, a antecipar objeções, a criar microcompromissos, a definir próximos passos, a ajustar enquadramento, a operar com autorresponsabilidade. Isso não melhora apenas sua habilidade de vender, melhora sua habilidade de viver estrategicamente, porque, no fundo, o sistema de linha reta é um sistema de direção. Direção de conversa, direção de percepção, direção de decisão. E pessoas que dominam direção raramente vivem à deriva. Elas escolhem metas com mais clareza, conduzem relações com mais intenção, negociam com mais firmeza, reagem menos, planejam mais. O impacto psicológico final é simples, mas profundo. Você começa a confiar mais em si mesmo, não por autoestima vazia, mas por competência construída. E competência gera segurança silenciosa. Quando você entra em uma sala sabendo que entende como decisões são formadas, você não se intimida facilmente. Você observa, analisa, conduz, e isso altera completamente seu nível de influência no mundo. Agora chegamos ao ponto mais estratégico de todos, porque até aqui você entendeu técnicas, estruturas, psicologia, controle emocional, condução de decisão. Mas existe uma camada acima disso tudo. A camada da identidade estratégica permanente. O que diferenciava Jordan Belfort não era apenas a habilidade de vender no telefone. Era a obsessão por melhoria contínua da própria capacidade de influência. Ele não via vendas como um evento isolado. Ele via como uma habilidade central da vida. E quando você adota essa perspectiva, algo muda definitivamente dentro de você. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao mercado. Reage às circunstâncias, reage às oportunidades. Pessoas estrategistas vivem antecipando. Elas pensam alguns movimentos à frente, como em um jogo de xadrez. Não esperam a objeção surgir para pensar na resposta. Já mapearam mentalmente os possíveis cenários. Isso exige estudo de comportamento humano. Exige observar padrões. Exige analisar interações passadas e identificar onde perdeu o controle da condução. Se você começar a revisar mentalmente conversas importantes que teve na vida, perceberá pontos específicos onde poderia ter conduzido melhor. Talvez tenha cedido cedo demais. Talvez tenha explicado demais. Talvez tenha aceitado uma condição inferior sem explorar alternativas. Essa análise pós-ação é o que transforma a experiência em sabedoria. Sem análise, você apenas repete erros com mais tempo de prática. Existe também um princípio avançado que raramente é discutido: o poder do silêncio estratégico. Muitas pessoas falam demais porque têm medo do vazio, mas o silêncio, quando bem utilizado, cria pressão psicológica natural. Depois de fazer uma pergunta importante ou apresentar uma proposta, permanecer em silêncio transmite confiança. Quem fala primeiro geralmente perde poder de negociação. O silêncio obriga o outro a processar, e processamento interno é onde decisões amadurecem. Outro elemento fundamental é a clareza brutal sobre valor. Se você não consegue explicar de forma simples e direta qual transformação está oferecendo, você ainda não entendeu seu próprio produto ou serviço profundamente o suficiente. Complexidade excessiva geralmente mascara falta de clareza. Teste prático. Explique o que você faz em uma frase objetiva, focada no resultado que gera, não no processo, não na metodologia, no resultado. Se isso ainda soa confuso, você precisa refinar. Agora vamos além do contexto profissional. O maior impacto desse conhecimento acontece quando você aplica a persuasão para moldar a própria vida, porque todos os dias
você está vendendo algo para si mesmo. Você vende desculpas ou vende disciplina? Vende conforto imediato ou vende visão de longo prazo? Quando você entende como decisões são construídas emocionalmente, começa a usar o mesmo mecanismo internamente. Em vez de depender de força de vontade frágil, você cria razões emocionais fortes para agir. Por exemplo, se quer desenvolver uma nova habilidade, não apenas diga que é importante. Visualize o impacto concreto dela na sua vida. Imagine oportunidades abertas. Imagine reconhecimento profissional. Imagine autonomia financeira maior. Emoção precede ação. Outro ponto decisivo é o ambiente. Belfort construiu equipes onde alta performance era norma, não exceção. Ambiente molda padrão. Se você está cercado de pessoas que aceitam mediocridade, sua régua inconscientemente desce. Se está cercado de pessoas exigentes, sua régua sobe. Você precisa deliberadamente escolher ambientes que pressionem sua evolução. Isso pode significar trocar círculos sociais, buscar mentorias, consumir conteúdos de alto nível. Persuasão externa começa na influência do ambiente interno. Existe ainda a relação entre ética e legado. O próprio Belfort é um exemplo complexo. Construiu império, caiu por excessos e ilegalidades, reconstruiu carreira ensinando vendas. Isso revela uma verdade dura. Habilidade sem caráter pode gerar riqueza, mas não estabilidade. Se você quer crescimento sustentável, alinhe persuasão com princípios sólidos, porque reputação é ativo que se multiplica ou se destrói com o tempo. Outro aspecto avançado é a leitura de motivadores dominantes. Cada pessoa decide por razões diferentes. Algumas priorizam segurança, outras status, outras liberdade, outras pertencimento. Se você identifica o motivador central, sua comunicação se torna cirúrgica. Isso exige escuta profunda, perguntas abertas, atenção a palavras repetidas. Quem fala muito sobre estabilidade provavelmente valoriza segurança. Quem fala sobre reconhecimento busca status. Ajuste sua argumentação ao valor central da pessoa. Esse nível de precisão transforma a taxa de conversão. Mas mais importante que converter outros é converter a si mesmo em alguém de padrão elevado. Porque no fim, o que sustenta qualquer método é disciplina. Disciplina para treinar comunicação. Disciplina para controlar emoções. Disciplina para revisar erros. Disciplina para manter ética. Sem disciplina, conhecimento vira ilusão de competência. Agora absorva o conjunto completo. Você aprendeu que decisões são emocionais e justificadas logicamente. Que certeza é transferível? Que postura influencia a percepção? Que enquadramento define poder? Que silêncio pode ser estratégico? Que objeções são pedidos de mais segurança? Que estado emocional é contagioso? Que microcompromissos constroem fechamento? Que sistemas vencem improviso? Que autorresponsabilidade elimina vitimismo? Isso não é apenas um método de vendas, é um sistema de direção de vida. Se você aplicar consistentemente esses princípios, começará a perceber mudanças profundas. Mais segurança ao falar, mais clareza ao decidir, menos ansiedade em negociações, mais controle sobre resultados. Você deixa de depender de sorte, passa a depender de estrutura. E quando estrutura encontra disciplina, resultados deixam de ser acidente. No final, o verdadeiro segredo do lobo não é vender ações, é entender que o mundo responde à forma como você comunica valor. E comunicar valor é habilidade treinável. Se você decidir dominar essa habilidade, não apenas sua renda muda, sua identidade muda. E quando a identidade muda, o padrão inteiro da sua vida se eleva.